Então vamos lá, boa noite primeiro. Vamos a gente fazer a parte da direção defensiva. É o módulo 5 do nosso livro, do material novo, né, do material didático. Então a gente tá aí na página 87, tá? Vai acompanhando aqui, ó, pra você ficar junto com o pessoal, tá? Então nessa matéria de direção defensiva, a carga horária completa desse curso é de 16 horas. Mas na hora da prova cai 5 questões, tá? Essa é uma matéria muito gostosa da gente estudar. O único problema dela é que ela tem uns nomezinhos difíceis, porque são leis da física que se relacionam com o ato de dirigir. E o que vem a ser direção defensiva? O que é isso? É dirigir de forma a evitar acidente. Se você não conseguir evitar um acidente, pelo menos tem que amenizar esse acidente. E ela se divide em duas, preventiva ou corretiva. A preventiva, o condutor, ele antecipa os riscos. Então, por exemplo, ele vai prever que ele vai passar perto de uma área escolar, por exemplo. Ele prevê que uma criança pode sair na frente dele. O que ele já faz? Ele redobra a atenção, ele diminui a velocidade. Agora, na corretiva, o condutor tem que ser muito habilidoso, porque ele tem que corrigir uma situação que ele não estava esperando. Já quem tem uma direção agressiva é um condutor que não respeita as regras, não respeita as normas, não respeita as leis. Então, esse tipo de condutor a gente não quer ser a nossa vida aí com condução do veículo. Chega mais. Então, vamos lá. Atenção. A gente tem 3 tipos de atenção. Atenção fixa é o condutor que dirige só olhando para frente, num ponto fixo só. Esse condutor está dirigindo de forma correta? Não, ele está lá dirigindo e só olha para frente. Você pode chamar ele que só faz isso com a mão. Não tá certo. Condutor que tem uma direção dispersiva. Que tipo de pessoa que é essa? É aquele... Se eu dirigia. Não, senhora. É o dispersivo, é o distraído. Então ele está dirigindo, ele está mexendo no som do carro, ele está passando uma mensagem, ele está conversando com o passageiro, então ele perde o foco. Então ele vai trocar o som do carro ali, vai trocando, procurando as pastas de música ali. O que faz? O veículo caminha lá 50 metros sem supervisão de ninguém. Isso pode causar um acidente. E a atenção difusa é o condutor que dirige olhando 360 graus. Então aí tem uma discrepância nessa pergunta na hora da prova. Se apareceu lá, qual é a melhor atenção? Tiver 4 opções. Letra A, fixa. Letra B, tiver a dispersiva. Letra C, difusa. E a letra D tiver a palavra defensiva, vocês vão marcar defensiva. Mas na falta dela, tiver lá, fixa, tiver dispersiva, tiver a difusa e nenhuma das opções, vocês vão marcar a difusa. A gente sim tem que ter ciência 360 graus. Mas não virando a cabeça 360 graus. Imagina você no carro assim. Você vai ver alguma coisa? Não. Mas a gente tem que ter ciência de tudo. O que é isso? Você tem que observar o trânsito que está na tua frente, os veículos que estão na tua frente, quem está chegando atrás do teu veículo, quem está te ultrapassando, ciclistas ou pedestre que está aproximando do teu veículo. Então você tem que ter ciência de tudo, mas não virando o pescoço 360 graus. Entenderam a questão da prova? Beleza. Fundamentos da direção. Esses fundamentos são essenciais para a gente poder evitar um acidente. Vocês vão lembrar da sigla Cadê o PH? O que está no Cadê o PH? C de conhecimento. A de atenção. Estou na página 88. Conhecimento. A, atenção. P de previsão. D de decisão. E H de habilidade. Conhecimento, que conhecimento que é esse? Conhecimento das leis, conhecimento das normas de circulação, conhecimento do seu veículo, conhecimento dos seus deveres e direitos. É esse conhecimento que a gente vai ter, é o conhecimento que a gente tem aqui no teórico. Atenção, o condutor, ele tem que ter atenção em tudo, todas as possibilidades, né, para evitar um acidente. Previsão. Então, o condutor, ele tem que prever antecipadamente qualquer risco que ele possa passar. Então, ele tem que ter previsão. Decisão.
O condutor precisa ser ágil nas suas ações. Ele tem que decidir com habilidade o que ele vai fazer diante de uma circunstância. E a habilidade é executar com perícia qualquer tipo de manobra. Então, esses são os fundamentos ou a base da direção defensiva. Aplicando tudo isso daí, você vai evitar um acidente, vai ser um bom condutor. Mas na prova do Detran, geralmente não pergunta o que faz parte da base, pergunta o que não faz parte. Qual palavra não aparece na prova? Interação. Então vai ter lá, faz parte da direção defensiva, ou são os fundamentos para se evitar um acidente, exceto. Então vai aparecer na letra A, atenção, na letra B, habilidade, na letra C, previsão, na letra D, interação. O que não faz parte? Interação. Essa palavra não faz parte da direção defensiva. Tem uma pergunta que está caindo nos simulados, que é a seguinte: quando eu alio, quando eu junto conhecimento, que é o que vocês estão tendo aqui no teórico, com o que vocês vão ter lá na rua, que é a prática, o que eu ganho? Conhecimento com prática. Eu ganho habilidade. Muito bem, isso daí é uma pergunta da prova também. O método básico para evitar um acidente qual é? Então a gente vai estar entrando na página 88 nas bolinhas aí. Considerar o risco, o que mais? Conhecer e aplicar a defesa, agir no momento certo. Muito bem, então isso daí são os fundamentos, o método básico para a gente poder evitar um acidente. Automatismo. Lembra de qual palavra? Vem de automático. São gestos ou ações que a gente faz de forma automática, sem perceber. Quando a gente tem atitudes corretas, nós temos automatismos corretos. É o mesmo de ter habilidade. Então, eu estou dirigindo o meu veículo, passo marcha no tempo certo. Você sabe certinho quando ele precisa passar marcha, quando precisa reduzir a marcha. Ninguém precisa ficar te falando. Você já sabe pela habilidade que tem. Vai chegar num cruzamento, diminui velocidade, redobra a atenção, olha para todos os lados. Isso é dirigir de forma correta. Um gesto inconsciente que está na forma incorreta. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem, além de desgastar a embreagem mais rápido, é falta. Dirigir com o braço para fora, usando apenas uma das mãos, uma mão no volante, uma no câmbio das marchas aqui. Isso são automatismos incorretos, são gestos que a gente faz sem perceber. Quando a gente vai dirigir um veículo, a gente tem que estar com as duas mãos no volante. A não ser quando? Quando que eu posso dirigir usando apenas uma das mãos? Trocar de marcha ou sinalizar. Fora isso, sempre com as duas mãos no volante. Beleza. Página 89 fala sobre os acidentes de trânsito. Aonde que acontece a maior parte dos acidentes de trânsito? Nos cruzamentos. Aonde? Nos cruzamentos. Então, cerca de 1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Por quê? Quais são os fatos? Pressa, não respeita as regras, as normas e não saber fazer conversões. Vai convergir, abre muito e atinge contramão. É onde então acontecem muitos acidentes. Pressa. Nós brasileiros somos os piores administradores de tempo. Então a gente vive com pressa. Então aí a gente quer recuperar o tempo porque a gente ficou um pouquinho mais na cama, virando para lá e para cá. A gente quer recuperar no trânsito. E ó, então essa pressa pode sim causar um acidente. E esse tempo de 1/3, essa quantidade de 1/3 aí, é muita coisa. É muito acidente de trânsito num lugar só, que é nos cruzamentos. Causa de acidente. Então, de 100%, 95% é falhas de quem? Humanas. São os nossos atos inseguros que causam um acidente. Só 5% vai relacionar ao veículo ou ao meio onde a gente trafega, que pode tornar perigoso e causar um acidente. Então, tem diferença entre um ato inseguro e uma condição insegura. Ato inseguro é uma atitude de quem? Do condutor. É um ato nosso que pode vir causar um acidente. Então, são 3 tipos de condutores que causam acidente. Está na página 89, está em vermelho aí. Quais são eles? Atos inseguros, negligência, imprudência
Então, aí são esses 3 tipos de condutor. São os condutores negligentes, imprudentes e imperitos. O que é a negligência? Ó, descaso ou desleixo. O condutor tá com o veículo caindo aos pedaços, ele não tá nem aí. Então, veículos com má manutenção causam, sim, acidente de trânsito. Imprudência é quem abusa da habilidade. Quem causa mais acidente, o homem ou a mulher? O homem, porque os homens são mais imprudentes. A mulher é mais cautelosa, então ela evita mais um acidente. E os imperitos? Que tipo de condutor que é esse? É o que não tem habilidade. Então nunca dirigiu na vida, veio aqui para a autoescola, fez 20 aulas, foi lá no exame, passou. De primeira, teve a proeza. Chegou a PPD, eu quero comemorar, quero descer lá para a praia. A pessoa sabe fazer isso? Tem experiência para isso? Não. Mas se eu tenho minha PPD, eu vou dirigir só aqui dentro de Machado? Não. A PPD é válida em todo o território nacional. Mas para isso a gente deve ganhar a habilidade, a confiança. Primeiro a gente treina, né? Depois treina a gente tirar a carteira e ó, viajar. Ô, lasqueira. Tá vendo? Eu tô perdida, não tô com essa menina? Senhor. Então, nesse caso, gente, a gente não é que a pessoa não possa ir. A PPD é válida em todo o território, mas ganhe primeiro a habilidade. Primeiro, na autoescola, a gente vai dirigir usando primeira, segunda, terceira. Só. Quarta e quinta marchas, que são as marchas de rodovia, aí a gente nem usa no percurso de exame. Então, para essas coisas, a gente vai ter que ganhar um pouquinho de experiência. Sempre peça ajuda para alguém habilitado há bastante tempo, experiente, que possa te ajudar. Depois vai pegar a rodovia. Dirigir na rodovia é mais fácil? Sim, mas tem um fator importante, que é o quê? Velocidade. Se você anda em baixa velocidade, você, além de estar cometendo uma infração, pode causar um acidente. E, com muita velocidade, você pode não conseguir parar o veículo em tempo devido. Então, a gente tem, sim, que prestar bastante atenção. Então, para isso, para ganhar experiência, pega pequenos percursos. Vai daqui Machado a Poço Fundo, Machado a Carvalhópolis, fez esse percurso, foi bem, voltou bem, aí começa a estender um pouquinho e vai ganhando. Então, você vai fazer isso daí bastante. E aí, a gente vai ganhando experiência nesse percurso aí. Aí, depois, vai pegando grandes rodovias de mão dupla, né? Vai pegando as vias de pista dupla, que aí vocês vão ter bastante veículos ao mesmo tempo no lugar, para depois a gente, né, poder sim descer uma serra perigosa como Ubatuba, como tem na Aparecida, e aí poder viajar para todo lado. Beleza, então entre os condutores que causam acidentes são os condutores imperitos, imprudentes e negligentes. A partir de agora a gente vai ver as leis da física que se relacionam com o ato de dirigir. Tem uma perguntinha aqui na prova que fala o seguinte: as leis da física admitem erros? Não, elas não admitem erros. Então, a primeira lei que a gente vai ver, que está na página 90, é a aderência. O que é aderência? É o contato ou atrito do pneu com o solo. E ela diminui conforme a velocidade. Quanto mais rápido, mais veloz a gente estiver, menos aderência, menos contato do pneu com o solo. Força centrípeta. O que é isso? É quando o veículo é jogado para dentro da curva. Força centrífuga. O veículo é jogado para fora ou lançado para fora da curva. Então, uma é o contrário da outra aí. Memoriza o seguinte. Centrífuga. Memoriza ela que é mais rápido, mais fácil. Lembra da nossa máquina de lavar? Quando tá centrifugando a roupa, a água está sendo jogada para onde? Para fora. Então lembra, memoriza isso. Na centrífuga, o veículo é jogado para fora. Centrípeta, para dentro. Essas forças acontecem quando a gente entra na curva, acelerando ou freando o veículo, certo? Transferência de massa. O que é a transferência de massa? É transferência de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. A transferência depende de 2 fatores, da aceleração e da desaceleração. Estou na moto, na motocicleta é mais fácil de memorizar. Estou acelerando o veículo, o peso vai para onde? Para trás.
Dependendo da potência da moto, na hora que você acelera, se você não segura, vai embora. Se você estiver lá na garupa, ou você segura, ou você vai embora. Porque o peso foi todo lançado para trás. Quando eu tô freando, você tá na motocicleta, o garfo até desce. Não faz isso? Dá pra você ver o garfo descendo. O peso foi lançado para onde? Para frente. Beleza. Agora, comportamento sub ou sobreestressante, a gente vai ver agora. E aí tem que prestar atenção em uma palavrinha que eu vou falar para vocês diferenciar força e comportamento. Força centrípeta, jogado para dentro. Força centrífuga, jogado para fora. Agora, se na prova aparecer lá, desgarrou a roda da frente, e o veículo foi lançado para fora, aconteceu o comportamento subestressante. Não é a força, é o comportamento. Desgarrou as rodas de trás e o veículo foi jogado para dentro da curva, aconteceu o comportamento sobreestressante. Sub, frente, sobre, atrás. Lembra do sobre da galinha? Aquele pedaço não tem carne? Tá lá atrás. Então, esses são comportamentos. Tem que ter a palavra desgarra para diferenciar da força ou comportamento. Então, para entrar numa curva, quais são os procedimentos corretos? Eu vou entrar numa curva, eu tenho que frear antes de entrar na curva. Quando eu entro nela, eu vou acelerando o veículo aos poucos. Para consertar o comportamento subestressante, ele aconteceu quando? Quando eu entrei na curva acelerando. Então, para consertar esse comportamento, eu tenho que tirar meu pé do acelerador. Sobreestressante, eu entrei na curva freando. Para consertar um sobreestressante, eu tenho que tirar meu pé do freio. Entenderam aí? Quando vai ser força e quando vai ser comportamento, sub ou sobre? Força é só quando ele é lançado para fora ou para dentro. Comportamento sub ou sobre tem que ter a palavra desgarra. Muito bem. Condições inseguras. Lembra do ato inseguro? O ato inseguro é uma atitude de quem? Do condutor. Uma condição insegura é alguma coisa relacionada ao meio onde a gente trafega, que pode ser perigoso e causar um acidente. Já na página 91, vem falando sobre as condições adversas. Essas condições a gente não controla e ela pode sim prejudicar o desempenho do condutor. Quais são as condições adversas que aparecem lá na prova? Tem a condição adversa de luz, tempo, vias, veículo, trânsito e motorista. Condições adversas de luz. O que é isso? Causa o ofuscamento ou penumbra. O que é o ofuscamento? A pessoa cruzou com você e tá com aquela luz alta do farol, deu aquela luz alta nos teus olhos. Então, o ofuscamento é o excesso de luz. Muita luz no teu olho te causa uma cegueira momentânea. Perdi a minha visão momentaneamente, estou lá dirigindo o veículo. Para evitar o acidente, por onde que eu devo me orientar? Pela faixa ou acostamento. Então, eu vou desviar o olhar e me orientar pela faixa ou o acostamento da direita, certo? Agora, a penumbra é falta de luz. É quando troca o dia pela noite, ou quando vai ficando de noite e vai amanhecendo. Aquela troca de luz é a penumbra. E esses fatores de luz podem prejudicar o desempenho do condutor. O ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa da... Ofuscamento ou penumbra é luz. Muito bem. Próxima condição adversa que aparece na prova, está na página 92. Condição adversa do tempo. Chuva, neblina, cerração, vento, são condições adversas do tempo. Quando a gente dirige numa pista seca, é uma coisa. Uma pista molhada é completamente diferente. Deu o tempo? Pode dar uma olhada lá fora, tá? Chuva, neblina, cerração, que tipo de luz que a gente usa? Baixa. Quando tem vento lateral, qual é o procedimento correto? Em vento lateral, abrir os vidros de ambos os lados. Você tá na moto, você tá no cu. Fazer o quê? Infelizmente, né? Mas se você estiver no carro, para esse veículo não ser arrastado, a gente abre os vidros de ambos os
lados. Quando tem fumaça na via, aí a gente fecha os vidros e a luz é baixa. Beleza. Condição adversa das vias. O que tem na via que pode causar um acidente? Buraco. O que mais? Falta de sinalização. O que mais? Não, animais não. É mais... Tudo é para causar acidente. Isso, para causar acidente. Alguma coisa que esteja na via mesmo. Má sinalização, buraco. Animais entram alguma coisa? Animais aparecem assim em condições adversas, mas eu acho que não, em condição adversa não. Parece só de carga, né? Além aqui do que aparece na prova, aparece de carga. Então as condições adversas então, da via vai ser buracos, sinalização, falta de sinalização, lombadas, depressões, declive acentuado, aclive acentuado, curvas. Então esse tipo de situação prejudica o desempenho do condutor nas vias. Condição adversa do trânsito. O que pode ter no trânsito que pode prejudicar o desempenho? Engarrafamento, congestionamento, horário de rush, horário de pico. Toda vez que está no horário de pico, tipo assim, 6 horas da tarde, o pessoal está indo embora para casa ou saindo para ir para faculdade ou escola. Então, o acúmulo de veículos é demais. E a pressa é muito grande, porque uns estão loucos para ir embora para casa, outros para ir para a escola e não sei o quê. Aquele tanto de veículo ao mesmo tempo. Essa quantidade de veículo excessivo aí pode sim prejudicar o desempenho do condutor. Trânsito vai ser esses, congestionamento, horário de rush, horário de pico. Condição adversa do veículo. Pneu careca, farol desregulado, para-brisa trincado, são condições adversas do veículo. E a última aí, condição adversa do condutor ou motorista. O que pode acontecer com o motorista que nos prejudica aí? Sono, cansaço, mal súbito, bebedeira, pressa, estresse ao volante, tudo isso causa um prejuízo ao desempenho do condutor. Então essas condições adversas, a gente fala que são fatores que a gente não controla pelo quê? Você consegue controlar a chuva, neblina, cerração? Não. Você consegue controlar o veículo que vai cruzar com você que está com uma luz alta? Não. Também não. O trânsito, tem como você fazer alguma coisa? Não. O motorista, o pessoal fala, ai motorista, eu consigo. Você pode se autoavaliar se está em boas condições ou não de conduzir um veículo. Mas você consegue prever o que a outra pessoa está passando e ela vai cruzar com você. Então não pode, né? Essas condições aí atrapalham o desempenho do condutor do veículo. Página 93 fala sobre medicamentos, álcool e drogas. O uso de alguns medicamentos, eles podem sim prejudicar o desempenho do condutor, né? Porque esses veículos, esses medicamentos, o que ele atrapalha? Ele pode causar sonolência. Então, fazendo uso de determinados remédios, a gente deve evitar a conduzir um veículo. Álcool. O álcool prejudica muito o desempenho do condutor do veículo, você perde o reflexo. Então, dirigir alcoolizado é uma infração de natureza o quê? Gravíssima. É gravíssima, vezes 10. E causa aí a suspensão por 12 meses. Dirigir alcoolizado constitui crime de trânsito e hoje em dia não pode converter esse pena em benefício público. Então, nesse caso aí, vai preso mesmo. Uso de ribites para se manter acordado a qualquer custo prejudica o desempenho. Essas coisas devem ser evitadas ao conduzir um veículo. Página 94 fala sobre situações de risco. Uma situação é a chuva. Então, a chuva, no início da chuva, acaba sendo mais perigoso ainda. Por quê? Porque vai misturar água com poeira, óleo que vai ser derramado na pista, os próprios combustíveis que vão ser derramados na pista, junto com a água, e essa pista vai se tornar cada vez mais escorregadia. Constitui um perigo muito, muito grave para dirigir um veículo. Deixar de reduzir a velocidade sob chuva é infração de natureza o quê? É grave. Que tipo de luz a gente usa em caso de chuva, neblina e cerração?
baixa. Eu estou dirigindo o veículo, quando não estou tendo visibilidade nenhuma, eu posso parar meu veículo na via? Não, lembra que quem está atrás de você não consegue te enxergar. Também pode sim causar um acidente. Mas na prova apareceu uma questão falando que era para parar o veículo, estacionar o veículo no local seguro. Aí sim, certo? Aí você vai sair da pista e estacionar no local seguro para evitar um acidente. Mas estando na pista a gente não pode parar, a gente reduz a velocidade, mas não para, certo? Granizo. Também fique atento, né, com granizo, porque quando tem granizo, a visibilidade do condutor fica menor. Deixa eu ver outra coisa, e a neblina também, sempre usando luz baixa. Quando tiver chuva, acontece uma situação que aparece bastante em prova. Essa palavrinha, aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é isso? Vai ser uma fina camada de água que fica entre o pneu e o solo. Numa aquaplanagem, o que eu não posso fazer? Frear bruscamente, mas também não posso desacelerar bruscamente. Eu vou segurar o volante firme e disperso levemente de um lado para o outro. Por que não abruptamente? Por quê? Porque o veículo roda na pista, certo? Em aquaplanagem ou hidroplanagem, eu não posso frear bruscamente nem desacelerar bruscamente. É só dispersar o volante levemente de um lado para o outro. Qual é a menor manobra do veículo? Já falei hoje? É a ré. Qual é a distância que eu posso andar de ré? Qual é a distância? Tem metros? Tem tempo? Não. O código determina isso? Não. É o suficiente ou necessário para colocar o veículo na posição de fazer uma manobra. Então, eu vou tirar o veículo da vaga, certo? Pequenas manobras, por isso que ela é a menor manobra do veículo. Então, ninguém está nos Velozes e Furiosos, não vai ficar andando, né, dirigindo o veículo vários quilômetros de ré, não, certo? Página 96 vem falando sobre reação, frenagem e parada. O que é a frenagem? Utilização de sistemas de freios para reduzir a velocidade. Então, na frenagem, o veículo para em linha reta, sem deixar rastros. Acontece porque o sistema de freio foi ligeiramente inferior ao contato do pneu com o solo. Então, ele parou no momento certo, parou em linha reta, sem deixar rastros. Já o travamento de rodas é o oposto. No travamento de rodas, o veículo não para em linha reta e deixa rastros. A roda travou, mas o veículo parou? Não. Ele percorreu uma grande distância, então por isso que ele deixa rastros. Um exemplo de travamento. Quando a gente vai de Machado para Alfenas, não tem aquela reta que você embala e vai embora? Imagina que você está conduzindo um veículo lá, uma carreta carregado de tora, dessa grossura, cada tora. Então, um veículo pesadíssimo. E na hora que ela desce, ela vai embalar, certo? Do nada, de uma estradinha de terra, sai um fusquinha na frente dessa carreta. Essa carreta consegue parar? Para em cima do fusquinha, né? O motorista, ele vai enfiar o pé no freio com tudo. A roda vai travar, mas ela vai percorrer uma grande distância, ela vai derrapando. Por quê? Junta o peso e a velocidade. Então, esse veículo não consegue parar. Não é que o motorista é ruim, é a circunstância do momento aí. Agora aparece aí na letra, deixa eu ver, na letra B, tempo médio de reação. Acharam aí? Tempo médio de reação? Esse tempo, ele é de aproximadamente 3/4 de um segundo. Esse tempo médio de reação, ele é o mesmo tempo para se evitar um acidente. Então, na prova apareceu lá. Quanto tempo leva para ocorrer um acidente? 3/4 de um segundo. Quanto tempo demora para ocorrer um acidente? 3/4 de um segundo. Então, esses 3/4, que é o tempo médio de reação, é o mesmo tempo que leva para ocorrer um acidente. É um piscar de olhos, acontece. Tempo de frenagem. O tempo de frenagem é o tempo do momento que eu vi
Não, mentira, o tempo de reação. Esses 3 tempos formam uma continha. Tempo de reação, tempo de frenagem e tempo de parada, que tá na letra A, C e D aí. Acharam esse pedacinho aí? Tempo de reação. É o tempo que eu gasto para ver o perigo e reagir, ó, reação. Tempo que eu levo para ver o perigo e reagir. Tô lá conduzindo meu veículo, uma pessoa entra na minha frente. Qual que é o primeiro passo que você tem? Colocar o pé no freio. Então, esse tempo que eu demorei para ver a pessoa e coloquei o pé no freio, chama tempo de reação. Acionei os freios e o veículo parou. Chama tempo de frenagem. É o tempo que eu gastei para acionar os freios e o veículo parar. Somei as duas coisas. Tempo de reação mais tempo de frenagem é igual tempo de parada. O que é o tempo de parada? É o tempo gasto desde o momento que eu vi o perigo, reagi, coloquei o pé no freio, acionei os freios, o veículo parou. Chama tempo de parada. Isso cai na prova. Essa soma também aí cai, viu? Distância de segurança, tá no finzinho da página 96 aí. Essa distância de segurança é a distância de 2 segundos, ou distância de segmento. É a distância que eu devo manter do veículo que está na minha frente. Então, quando eu vejo que um veículo está colando no meu, qual é o procedimento correto? O que eu devo fazer? Ou eu acelero, ou eu incentivo a ultrapassagem. Mas na prova não tinha nenhuma dessas duas alternativas como resposta correta. Na prova apareceu como resposta a seguinte coisa: deslocar para a direita e diminuir a velocidade. Deslocar para a direita e diminuir a velocidade é o mesmo de incentivar a ultrapassagem. Muito bem. Só foi falado de forma diferente. Então, na prova do Detran, o difícil é isso, certo? Às vezes você sabe a matéria, mas perguntou de outra forma, então você precisa do quê? Interpretar o texto. E é isso daí que mata. Como é que eu treino isso? Simulados. Simulados, um atrás do outro, por conta dessas diferenças que pode aparecer na prova, tá? Página 97 fala sobre tipos de acidente. São vários tipos de acidente. Então, esses acidentes aparecem aí, ó, veículo frente com frente, nas retas, frente com frente nas curvas, colidiu com o veículo que estava na frente, colidiu com o veículo que está atrás, colidiu com ciclista, motociclista, animais, tudo quanto é tipo de acidente aparece aí. Na prova do Detran, aparece apenas uma colisão. Que tipo de colisão envolve apenas um veículo e ninguém sabe os fatores? Como ela chama? Muito bem, é uma colisão misteriosa. Por que é misteriosa? Porque foi numa reta, aconteceu e envolveu só um veículo, ninguém sabe o que aconteceu.